Jonas, capítulo 1, do versículo 6 até o 9. Se você está com dificuldade de achar, Salmos todo mundo sabe, não sabe? Abre em Salmos, aí você vem andando na musiquinha. Salmos, Provérbios e Eclesiastes, Cantares de Salomão, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas capítulo 1, do versículo 6 ao 9, está escrito assim: Veio o capitão e o despertou. Dorminhoco, que estás fazendo aqui? Levanta-te e invoca o teu Deus, para ver se ele se lembra, talvez, de nós e nos livre da morte. Em seguida disseram os marinheiros entre si: Vinde e tiremos a sorte, para sabermos quem é a causa deste mal. Lançaram sorte, e esta caiu sobre Jonas. E perguntaram-lhe: Tu, por que nos acontecem esses males? Dize-nos, qual é a tua profissão? De onde vens? A que país e a que raça pertences? Sou hebreu, respondeu ele. Adoro o Senhor, Deus dos céus, que criou o mar e todos os continentes. Aleluia. Senhor, é a tua palavra e é sobre ela que nós nos debruçamos agora, Pai, para sermos ministrados. Fala no nosso coração. Basta-nos, Senhor, a tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém. E todos nós temos visto a campanha que tem sido feita referente ao mês de setembro. O mês de setembro é o mês de prevenção ao suicídio. Então eu queria trabalhar esse assunto, eu queria fazer coro aí a essa campanha e poder contribuir de alguma maneira e poder compartilhar com os irmãos e a gente pensar sobre isso. Então eu coloquei o nome dessa ministração o seguinte: suicídio, uma análise na perspectiva da fé. Por que eu estou pegando Jonas para falar sobre suicídio? Porque se a gente for pensar aqui, o que está acontecendo com Jonas? Vamos pegar rapidamente o contexto histórico. Jonas, versículo 1, capítulo 1, a Bíblia fala que Deus virou para Jonas e falou assim: Jonas, eu quero que você vá até a Nínive e você vai pregar o evangelho lá, porque a iniquidade daquele povo já chegou e eu vou destruir. E alguém vai ter que falar o evangelho para eles, porque senão eu vou lá e vou destruir. E Jonas pegou um navio e foi para Tarsis. A gente fica falando assim: que cara maluco, Deus mandou ele para um lugar, ele foi para o outro. Sabe por quê, irmãos? Nínive era a capital da Assíria. E a Assíria, um tempo atrás, tinha escravizado o povo de Israel. Imagina aí, levou os pais de Jonas para ser escravo, e agora Deus vira para Jonas e fala assim: eu quero que você vá lá e prega para eles, porque senão eu vou destruir. Jonas, você o quê? Se eu não pregar, você vai fazer o quê? Destruir? Eu quero é isso. Eu quero ver todos os ninivitas pegando fogo e os bombeiros tudo de greve. Eu quero exatamente que eles morram. E aí por isso que Jonas foi para um outro caminho, porque ali existia um conflito de nação ali. Aquele povo de Nínive tinha escravizado os pais de Jonas, e aquela mágoa, aquela raiva ainda estava ali. E aí, irmãos, o que acontece? Acontece aquele lance dele fugir, aí ele está aqui no navio, as pessoas
o navio começa a ir à deriva, eles lançam sorte, cai sobre Jonas, e Jonas falou assim, não, eu que sou a culpa mesmo. Lançaram Jonas no mar, aí um peixe vai e o engole, e 3 dias ele fica ali, e aquele peixe o vomita no lugar que dá acesso para ele ir para Nínive. Esse é o contexto. E aí ele chega em Nínive, prega lá na maior má vontade, e o rei vai e ouve as palavras dele, o povo arrepende, e aí até os animais o rei coloca para fazer um jejum, para pedir perdão a Deus. E sabe o que Deus faz? Tem misericórdia de Nínive e salva aquela cidade. E aí como é que você acha que Jonas ficou? É o único pregador que tem sucesso na carreira dele missionária e sai frustrado. Que a gente, quando vai e prega, a pessoa assim, fica toda alegre. Jonas fez um feito maravilhoso e saiu frustrado. Tão frustrado, irmãos, que chega aí, pode ouvir só se você não quiser procurar, no capítulo 3, versículo 10, está escrito assim: Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Mas Jonas ficou profundamente descontente e com isso enfureceu-se. Ele enfureceu e orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei a fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Aí ele faz essa oração ainda, ele fala assim: agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. E é por isso que eu peguei Jonas como essa referência para a gente falar de suicídio. Porque Jonas aqui, ele deseja a morte. E ele falou, não, é melhor morrer. Eu sei, irmãos, que falar sobre esse assunto é um assunto muito espinhoso, porque é um assunto complicado a gente falar. A igreja muitas vezes vive às vezes quer viver uma ilusão, e enquanto Deus se fez homem, e Jesus Cristo veio aqui, habitou em terra, a Bíblia fala que o verbo se fez carne, e veio aqui, e como homem, a Bíblia fala que ele submeteu como servo. Enquanto Jesus se humanizou ao máximo, a religião quer fazer nós nos sentirmos pessoas extra-humanos, e fica pregando uma alegria exacerbada, uma coisa fora, como se a gente não passasse por momentos de tristeza, de decepção. E isso é normal a todos nós, seres humanos. Então, é por isso que às vezes tratar sobre isso na igreja é um pouco complicado. E é por isso que não é comum numa igreja se falar sobre esse assunto. A gente prefere fingir que isso não acontece, que ninguém aqui nunca pensou, podia me matar, podia acabar com isso tudo. Mas uma coisa é certa, cerca de 50% das pessoas já pensaram em suicídio, ou então desejou a morte como forma de resolver os seus problemas e angústias. Estatisticamente, a metade de nós aqui já pensou sobre isso. Embora sejamos poucos, mas metade é metade em qualquer lugar. Se fôssemos aqui 3.000, estatisticamente 1.500 já pensou sobre isso. E a faixa etária que mais se mata é entre 17 a 30 anos. E no Brasil é a terceira causa de morte entre jovens de 15
a 19 anos. Entre jovens de 15 a 19, a primeira causa de morte é a violência interpessoal. A segunda causa de morte é o trânsito. A terceira é o autoextermínio ou suicídio. E diversas são as causas. São causas passionais, pessoa tremendamente apaixonado, ou questão de possessividade num relacionamento amoroso, e quando vê aquilo ali ele não suporta, às vezes mata a pessoa, se mata, né? Às vezes são problemas financeiros, às vezes doenças incuráveis e depressão. Eu tive um amigo que há um mês atrás, ele foi diagnosticado com problema na coluna, ele tinha que fazer uma operação que ia ter que entrar pela garganta, e era uma operação muito melindrosa. E esse amigo meu, de quase 30 anos, evangélico, ele preferiu se matar. Não tem sido poucos, irmãos, os casos de pastores que têm suicidado. Em 2018, 14 pastores aqui no Brasil. E a gente precisa pensar, aí usar a palavra de Deus para pensar sobre isso. Porque o suicídio, ele não é a solução do problema. Até porque a morte não é o final. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que o homem está ordenado morrer uma só vez, e vindo depois disso, o juízo. Muitas vezes a gente está tomado, não vou resolver esse problema. A morte não é o final. A depressão é a principal causa. E depressão é uma doença. E como uma doença qualquer, ela precisa ser tratada. E a gente precisa tratar disso de forma séria, parar com esse espiritualoide que fica dentro de nós, em querer negar problemas que são comuns da existência humana, e a gente precisa tratar isso com seriedade e pensar sobre isso. A depressão é uma doença, irmãos. Nós, seres humanos, nós temos 4 sentimentos que eles são básicos. E é desses 4 sentimentos que todos os outros sentimentos acontecem na nossa vida. Você sabe quais são esses 4 sentimentos? É a raiva, a tristeza, o medo e a alegria. Todos os outros sentimentos que nós temos, eles vão surgir desses sentimentos. E aí eu pergunto, irmãos, a pessoa que tem uma experiência com Cristo, já conheceu Jesus Cristo pessoalmente, ele passa por raiva? Passa raiva? A pessoa que teve uma experiência com o Senhor, de novo nascimento, ele passa por medo, por tristeza. E aí, sabe, ninguém melhor do que a gente pegar a pessoa de Cristo e ver esses sentimentos em Jesus. A palavra de Deus nos diz que Jesus, lá em Mateus 21, versículo 12, que Jesus sentiu raiva. Jesus chegou na porta lá do templo e as pessoas estavam ali explorando dos mais pobres, porque todo mundo tinha que apresentar um sacrifício ali diante do Senhor. A gente está aqui na velha aliança ainda, e aquelas pessoas ali vendendo, porque o que a lei falava? Que quando a pessoa ia apresentar diante do Senhor, tinha que levar um animal para ser sacrificado. Mas quando aquela pessoa fosse pobre, paupérrima, sabe, extremamente pobre, tinha que apresentar uma rolinha.
levava um pombinho lá para ser sacrificado. E tinha cambista na porta do templo, vendendo uma rolinha a um preço exorbitante, explorando ali dos pobres. E Jesus, o sentimento de Jesus ali foi de raiva. Ele pegou, meteu o pé, derrubou, soltou os pombinhos e partiu, foi para a mão. Jesus naquele momento não tinha outro sentimento que a gente possa substituir. O sentimento de Jesus ali era de raiva. Jesus sentiu raiva? Sentiu. No livro de João, capítulo 11, versículo 34 e 35, Jesus ficou sabendo que um amigo dele havia falecido. Aí a Bíblia diz no versículo 35, e Jesus chorou. Sabe de que ele chorou, irmãos? Tristeza. É o mesmo sentimento que a gente tem quando a gente perde um amigo. E Jesus chorou. Agora, medo. No livro de João, capítulo 22, versículo 43, Jesus estava ali e Jesus sabia que no dia seguinte ele morreria. Ele estava ali no jardim de Getsemane e a Bíblia fala que ele começou a orar. E ele entrou num processo de agonia, medo, irmãos. Tanto medo que ele falou assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas que não seja feita a minha vontade, que seja feita a sua. E naquele momento, a agonia, o medo foi tão grande que ele começou a transpirar, e ele entrou num processo de agonia, de medo tão grande, que alguns vasos começaram a arrebentar, e ele começou a suar sangue. E a ciência mostra para a gente, que quando a pessoa entra num processo de agonia muito grande, isso é passível de acontecer. E alegria é fácil, né, irmãos? Alegria é fácil a gente querer. Não, tem um cantor, gosto muito de ouvi-lo, o timbre da voz dele, o estilo, mas ele tem uma música que ele fala assim: hoje eu não choro, eu só canto. E a gente sabe que não é assim. Eu tinha no seminário um professor de psicologia que ele falava, ele estava dando aula, de repente ele parava assim, e ele chegava perto da gente, assim, de um aluno, e falava assim: sabe por que eu falo isso para vocês, irmãos? Porque de perto, bem de perto, ninguém é normal. Porque alegria a gente quer, irmãos. E Jesus não foi diferente. Naquela hora, em Mateus 10, 20, na mesma hora, se alegrou Jesus no Espírito e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondesse essas coisas dos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Jesus passou por momentos de alegria. Só, irmãos, que a gente percebe aqui Jesus passando por momentos de raiva, por momentos de tristeza, por momentos de medo e momentos de alegria. Esses são os sentimentos básicos. Só que tem uma coisa que a gente precisa entender: todos esses sentimentos, se nós não soubermos lidar com eles viram doença nas nossas vidas. O problema não é você sentir raiva. O problema é você reprimir a raiva. E você vai reprimindo a raiva. E você vai reprimindo a raiva. E como acontece se você pegar um rio e fechar ali, colocar, a água vai avolumando até o quê? Até passar por cima. O problema não é nós sentirmos raiva. O problema é a gente reprimir a raiva. E quando a gente reprime a raiva vira ódio. Ódio a gente não vê em Jesus.
porque Jesus sabia lidar com os sentimentos dele. O problema não é você ter tristeza, o problema é a gente reprimir a tristeza, e quando a tristeza é reprimida, ela vira depressão. O problema não é você sentir medo, o problema é eu reprimir o medo, e quando eu reprimo o medo, ele vira pânico. O Senhor, Ele quer trazer equilíbrio nas nossas vidas, para a gente aprender a lidar com sentimentos. Tem muitas pessoas pensando em exterminar a sua própria vida, é porque não enxerga mais a possibilidade de lidar com esses sentimentos. Até a alegria, se eu não souber lidar com a alegria, ela vira mania. O menino que a professora reprovou ele foi lá e bateu na professora. Ele não estava acostumado a lidar com o não. Era só assim, era só alegria. Só que a vida, ela dá não para a gente. Os seus pais podem até ter protegido você de um não. E sempre que falava não, você chorava, não, aí transformava o não em si. E você não aprendeu a lidar com a frustração e aprendeu a lidar só com a alegria. O dia que o mudo chega e fala não, o dia que a namorada vira e fala assim, não, não quero mais você, a pessoa se sente no direito de ir lá e bater, lá e matar, porque ele não sabe lidar. Então até a alegria, se nós não soubermos lidar com ela, ela vira mania. Eu quero citar alguns dados aqui, irmãos. Esses dados são de 2012. E não acha que pelo fato de nós sermos crentes, a gente está fora da estatística. Não. Estamos aqui dentro. 60% dos funcionários hoje estão insatisfeitos com aquilo que eles fazem. 80% dos casais estão em crise conjugal. E o Senhor tem nos incomodado sobre isso. E a gente falou, irmãos, nós vamos começar a encontrar numa periodicidade menor. Ontem nós tivemos um momento, foi muito gostoso lá em casa, e com alguns casais, a gente compartilhou, foi muito à vontade. Porque quando a gente pensa em casal, irmão, a gente pensa num culto, em enfeitar, trazer alguém de fora, então assim, isso faz com que a gente distancie de um para o outro. Não, e a gente falou, não, nós vamos ter encontros simples, vamos chegar, né, e foi muito legal, a turma foi chegando, e de bermuda, e simples. Esporadicamente nós vamos fazer alguma coisa mais, vamos alugar o salão de festa, não, mas nós precisamos, porque 80% dos casais estão passando crise, 77% das pessoas estão insatisfeitas com a vida que tem levado, 96% das pessoas não têm metas claras e nem projetos de vida, estão vivendo por viver. 87% das pessoas estão pelo menos com uma conta em atraso. 45% dos filhos adolescentes não se sentem amados pelos seus pais. Nós estamos aqui dentro. Existe uma frase que ela foi atribuída a Einstein. Eu tenho muito medo de falar essa frase de fulano. Essa foi atribuída a Einstein, que ele fala assim que insanidade é a gente continuar fazendo as mesmas coisas e esperar por resultados diferentes. Isso é insanidade.
E precisa mudar, irmãos. Se de alguma forma sua vida coube nisso que a gente está aqui compartilhando, você precisa mudar. Nem que seja para você errar em outro lugar. Existem duas palavras que elas parecem sinônimas, mas não são. É persistência e insistência. Insistência é você está fazendo, está errado, você está fazendo do mesmo jeito, está errado, e você continua fazendo do mesmo jeito. Isso é insistência. Persistência é você não desanimar dos seus projetos, dos planos, mas você ir mudando, e pedindo conselho, e fazendo de forma diferente. E não engane a você mesmo. Não engane a você mesma. Eu vou deixar as coisas acontecendo. Como diz, acho que é o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Foi feito algumas perguntas para Jonas aqui. Irmãos, no nome de Jesus, eu queria que você entendesse, se por um motivo ou outro, você pensou em exterminar a sua vida, se você passou isso por sua cabeça, eu queria em primeiro lugar dizer que você não é um extraterrestre porque isso aconteceu. Mas eu queria que você pedisse socorro urgentemente. Sabe? Não alimente esse pensamento na sua mente. Até porque, em última análise, a cessação da vida não é, a morte não é a cessação da nossa existência. Existe algo para além desse período nosso aqui na vida. E Paulo fala isso. Paulo fala assim: se a nossa esperança se resume apenas em coisas dessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. E aí serve para a nossa desesperança também. Se a sua tristeza, se a sua desesperança se resume apenas em coisas dessa vida, e você pensa, se você tirar a vida, você vai estar resolvendo esse problema, isso é um engano, isso é uma mentira de Satanás. E não existe nenhum problema que o Senhor não possa resolver. Não existe. A Bíblia fala que Deus, Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas. A Bíblia fala que Deus é onisciente, Ele está prescrutando, Ele sabe exatamente o que você está pensando aí agora. E a Bíblia fala que Deus, Ele é onisciente, Ele pode estar em todos os lugares no mesmo tempo. Tem uma música do Diante do Trono, fala aqui, infantil, né? Não dá para brincar de esconde-esconde com Deus. Não dá. Onde eu esconder, Ele está lá. Salmo 139 fala: ainda que eu fizer minha casa no mais profundo do mar, do abismo, lá o Senhor está. E aí, bem rapidamente, eu gostaria, porque as pessoas fizeram essas perguntas para Jonas, quando Jonas estava lá e as pessoas o descobriram ali naquele navio, eles falaram com ele assim: aqui, responde para a gente essas perguntas. Qual que é a tua ocupação? De onde você vem? Qual que é a sua terra? E de que povo você é? Eu queria que você pensasse sobre isso. Qual que é a sua ocupação?
Para que você está aqui? Qual que é o propósito para a sua vida? Você sabe por que às vezes passa no seu coração a vontade de exterminar? É porque você terminou um relacionamento e acha que o propósito de Deus para a sua vida era aquele casamento, aquele relacionamento. Então, o que está desajustado é o seu foco daquilo que Deus quer para você. E sabe o que Deus quer para você? Sabe qual que é o propósito de Deus para a sua vida? Deus quer ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Deus quer que você seja a cada dia mais parecida com Jesus. Então, qual que é a sua ocupação? Se ocupe em 5 disciplinas na sua vida, meu irmão. O resto é perfumaria. Se ocupe em proclamar o Evangelho, falar o que Deus tem feito na sua vida. Se ocupe com oração. Quando nós oramos, o Senhor nos escuta. Se ocupe com a comunhão. Se ocupe em encontrar com alguém aqui e compartilhar e abrir sua vida. Se ocupe com o ensino da palavra, em aprender a palavra de Deus, e se ocupe em servir alguém, se ocupe a ajudar alguém. A segunda pergunta, de onde você vem? Foi essa pergunta que eles fizeram para Jonas. De onde você está vindo? O Senhor quer que você hoje tenha uma experiência pessoal com Ele. O Senhor quer que hoje você entregue a sua vida ao senhorio de Cristo. E você diga, a partir de hoje, Senhor Jesus, o Senhor é o meu Senhor. E aí quando lhe fizer essa pergunta, de onde você vem? É você poder lembrar de onde o Senhor te tirou. Olha, o Senhor me tirou de uma vontade de me matar. E o seu testemunho vai alcançar outras pessoas que estão pensando em se matar também. Qual é a sua terra? É essa pergunta eles fizeram para Jonas. Ou seja, para onde que você está indo? Para onde que você está indo? Porque a morte não é a cessação da existência. Existe algo para além dessa vida aqui. E de que povo és tu? A quarta pergunta que eles fizeram. Irmãos, nós precisamos identificar que nós somos igreja do Senhor. E a hora que eu estou falando da igreja, eu estou pensando na igreja também como essa comunidade terapêutica, essa comunidade que traz cura para as pessoas que chegarem aqui desesperadas. E eu concluo dizendo o seguinte: talvez você esteja pensando ou já pensou em se matar. Eu queria que você aceitasse, te convidar para aceitar o senhorio de Cristo na sua vida. Aceitar Jesus como Senhor da sua vida. A Bíblia fala o seguinte: por que a gente chama as pessoas para vir fazer uma oração de confissão? Porque a Bíblia fala, se com a tua boca você confessar que Jesus Cristo é o Senhor, com a tua boca, se você confessar que Jesus Cristo é o Senhor, e se no teu coração você crê que Deus ressuscitou dentre os mortos, você é salvo. E aí você vai ter a consciência: eu não vou tirar minha vida. É porque minha vida não é minha mais. Minha vida é do Senhor. O texto de Romanos fala: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Eu queria orar com você. Sabe, eu não vou perguntar se você já pensou em se matar. Até porque eu não quero expor ninguém aqui. Não é propósito. E talvez pessoas, servas do Senhor, irmãos, nós estamos falando aqui de um profeta, meu.
que virou e falou assim: não, é melhor morrer. Profeta, que Deus falava com ele assim, ó. Que dirá nós, meu? Não se sinta ridicularizado por isso, mas não continue com esse pensamento. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas.